Saito é um perdedor virgem que se casa com uma garota que o trata como uma doença. No entanto, no momento em que ele começa a respirar perto de outra garota, ela funciona mal como um NPC quebrado, e começa a sentir algo por ele. Tudo começa com Saito entrando na sua sala de aula quando vê Akane, que é tanto a bela quanto a fera. Ela o agarra pela gravata e ameaça acabar com o show no primeiro episódio se ele contar a alguém sobre o casamento deles. 4 dias antes, Akane estava tão em cima dele que podia sentir o gosto do que ele almoçou. Saito está irritado e explica que ninguém em sã consciência lê o diário da turma, mas suas constantes reclamações fazem com que ele perceba por que as mulheres vivem mais do que os homens. Neste momento, uma loira chamada Himari aparece e pede para ela deixar Saito em paz, exibindo seus 2 ótimos argumentos no processo. Ela pergunta por que ela está sempre implicando com o pobre rapaz, e Akane explica que o rosto dele é tão horrível que a faz querer achatá-lo com o solado do seu chinelo. Logo depois, sua prima Tise aparece e pergunta por que eles estão brigando, e Saito explica que Akane está sendo uma Karen sem motivo. Himari acredita que Akane pode ter sentimentos por Saito, já que ela está sempre implicando com ele, mas ela afirma que começaria a acenar a bandeira do orgulho se ele fosse o último homem na Terra. Saito retruca, dizendo que ouviu Justin Bieber repetidamente em vez de namorar com ela. No caminho para casa, ele recebe uma ligação de seu avô Tenryu para convidá-lo para tomar chá, que quer que ele seja o herdeiro de seus negócios. Saito realmente não está interessado em ser bem-sucedido na vida, mas o Gramps envia alguns homens de preto e uma limusine para buscá-lo, para que ele não acabe tão miserável quanto parece. A caminho de encontrá-lo, ele se recorda de como os negócios do Zojo estavam prestes a entrar em colapso, até que Tenryu de alguma forma fez com que funcionassem e os transformou em uma corporação global de alta tecnologia. Mesmo na idade de usar fraldas, ele ainda é perspicaz como um adolescente e trabalha como chefe da empresa. Enquanto espera pelo velho, ele encontra Akane e descobre que ela veio porque a avó dela, Kyo, pediu. Sem perder um segundo, os dois começam a discutir até Tenryu chegar em seu conversível com a avó de Akane. Apesar do choque inicial, eles entram e são servidos com uma refeição sofisticada, mas Akane continua a tomar suco porque seu apetite desapareceu assim que viu o rosto horrível de Saito. Os dois começam a discutir novamente e os velhos ficam felizes em vê-los se dando tão bem. Quando Saito pergunta por que estão aqui, eles dizem que deveriam estar casados, fazendo suas caras parecerem que descobriram o OnlyFans da Tio. Tenryu explica como ele e Tio costumavam ser colegas de classe apaixonados, mas brigavam por coisas bobas, assim como eles. Tenryu se casou com outra pessoa, mas ela morreu há 10 anos, assim como o marido de Tio. Depois de viver suas vidas, eles não podem deixar de imaginar como seria se tivessem ficado juntos, então decidiram juntar seus netos como um experimento. Akane começa a reclamar sobre como o casamento deve ser entre pessoas que se amam, e Saito, pela primeira vez, concorda com ela e rejeita a oferta. Tenryu ameaça dar o nome da empresa a um cão vira-lata que encontrou nos subúrbios, mas comparado a Saito, é provavelmente a melhor esperança da empresa. Por outro lado, Tio sussurra algo no ouvido de Akane, o que a aterroriza, e eles dão ao jovem casal 3 dias para fazer sua escolha. Depois que eles saem, Akane e Saito ficam confusos sobre o que fazer, e quando Saito pergunta a ela o que Tio sussurrou em seu ouvido, Akane se recusa a contar. A caminho de casa, ela liga para Himari e pergunta o que ela faria se fosse forçada a se casar com alguém, e Himari diz que lutaria por si mesma porque já gosta de alguém. Akane está curiosa para saber de quem ela está falando, mas Himari rebate com a mesma pergunta. Akane afirma que não tem nenhuma paixão, a menos que você conte a pessoa que ela quer transformar em panqueca com suas botas. Como ela não gosta de ninguém, Himari sugere se casar para dividir contas e ter fotos de costas cremosas, o que deixa Akane em pânico. Enquanto isso, Saito não consegue entender a piada em que sua vida se transformou, cortesia dos deuses do enredo. Ele explica a situação para Chizue, que pergunta se ele preferiria uma vida livre ou herdar a empresa Hojo. Quando ele revela que gostaria de ter ambos, ela faz uma palestra sobre como uma pessoa não pode ter tudo o que quer. Ela explica como ele poderia ficar desabrigado sem a empresa, e mesmo assim, ela o apoiaria. No entanto, ele precisará de muito dinheiro para alcançar seus objetivos, e escolher a empresa pode ser a melhor opção. Mais tarde, Saito discute seu plano com Akane, e após 3 dias, eles contam aos avós que decidiram se casar. Saito diz que eles vão cuidar da papelada e da cerimônia após a formatura, mas Tenryu dá a notícia de que ele já completou a papelada e até tem uma casa separada pronta para eles. Eles revelam que já transferiram suas coisas para a nova casa e os deixam apressados para fazerem bebês, para choque deles. Uma vez dentro, Saito tranca a porta como qualquer pessoa em sã consciência faria. Mas Akane começa a entrar em pânico, pensando que ele está planejando fazer algo com ela na porta. Depois de olhar a casa e encontrar as suas coisas, eles percebem que há uma cama de casal no quarto e ligam para Tenryu, que lhes diz para compartilhá-la já que são casados, fazendo Saito se perguntar se ele tem câmeras na sala de estar.
Akane começa a entrar em pânico, achando que vai ficar andando de um lado para o outro nos próximos dias e pega um lápis para se defender como se fosse um monte de John Wick. Depois, Saito se oferece para ajudar a mover as coisas dela, mas ela acha que ele só quer uma desculpa para ficar mais perto dela. No entanto, Saito a salva de cair da escada, explicando como ele estaria preso se ela morresse no primeiro dia do casamento deles. Mais tarde, Saito vê uma pizza reservada na cozinha e Akane se junta a ele porque está com muita fome. Ele a convida para comerem juntos, mas ela acha que é mais uma tentativa de tirar sua virgindade e foge com uma fatia de pizza. À noite, Saito fica cansado e vai para a cama, e Akane hesitante junta-se a ele logo depois. O Polo Norte de Saito fica animado ao sentir o cheiro do shampoo no cabelo dela, mas Akane o avisa para não pensar em nada engraçado se quiser sobreviver à noite. Ela fala sobre como nunca esteve em um relacionamento antes, mas Saito pede para ela parar de se preocupar porque está segura. Ele então pergunta por que ela escolheu casar com ele, mas Akane se recusa a dizer o motivo. Ela afirma que é apenas uma formalidade e que ela tem que participar porque quer realizar seu sonho. No dia seguinte na escola, Akane diz severamente a Saito para ficar calado se ele quer viver, e o homem diz que não tem intenção de contar a ninguém. Akane está tão envergonhada com isso que ela preferiria amarrar uma bomba ao vivo no peito e fazer um espetáculo de fogos de artifício de toda a escola se alguém descobrir que ela é casada com esse vagabundo. Ao entrarem na classe, Himari pergunta o que eles estavam falando nos corredores, e Akane diz que estava mandando Saito tirar a cara feia dela de perto. Quando Saito se senta, Chise sente o cheiro de um novo shampoo nele e pergunta onde ele esteve na noite passada. Saito nervosamente diz a ela que seu pai comprou um novo shampoo, mas Chise diz que é mentira porque ela pode sentir o cheiro de uma garota nele também. Ela sabia que algo estava acontecendo, fez sua investigação, então agora ela sabe que ele é casado e está morando em uma casa separada. Ele a leva para fora para impedi-la de contar tudo, mas Chise exige dinheiro pelo silêncio porque ele nem sequer a consultou antes de ficar com outra garota. Quando ele pergunta o que ela quer, Chise não consegue pensar em nada e decide que dirá a ele mais tarde. Após a aula de ginástica, Akane volta a intimidá-lo por não deixar o equipamento na frente da sala de armazenamento. Saito começa a argumentar que deixou suas coisas lá porque a próxima aula vai usar o mesmo equipamento, mas Akane encontra outras coisas para reclamar, o que inicia outra discussão entre eles. Quando toda a turma se reúne para assistir ao show de comédia deles, Himari revela que eles têm brigado tanto que ficou famoso por aqui. Mais tarde em casa, Akane reclama sobre a geladeira estar cheia de caixas de suco e Saito afirma confiantemente que foi ideia dele. Quando ela argumenta que precisa de uma dieta equilibrada, o rapaz mostra-lhe um armário cheio de pacotes de ramen instantâneo. Quando se trata de proteína, Saito apresenta-lhe o conceito de shakes de proteína, mas Akane não quer ter que lidar com comida artificial. Isso inicia outra discussão entre os pombinhos e Saito admite estranhamente que passou anos arruinando suas papilas gustativas para que essa comida horrível tenha um bom gosto para ele. Akane percebe que esse idiota vai bater as botas nesse ritmo, o que será ruim para seu objetivo. Então ela decide ensiná-lo o valor da culinária de verdade. Enquanto ela cozinha para Saito, o cara começa a pensar que ela vai envenenar a comida e acabar com ele de vez. Mais tarde, Saito hesita em comer porque isso pode muito bem ser sua última refeição. Mas uma vez que ele prova, isso o leva de volta à sua infância, quando costumava ter refeições caseiras. Ele diz que é uma refeição caseira comum, como ele sempre quis, mas Akane acha que ele está insultando-a e tira o prato. Saito pega de volta e rapidamente come tudo, deixando Akane frustrada. No dia seguinte, ela o acorda para a escola, mas Saito pensa que está dormindo com Chise e a puxa. Akane então dá um tapa na cabeça dele e o leva para baixo, explicando que ele terá que lavar a louça se ela cozinhar o jantar. Saito diz para ela usar os outros e que ele os lavará de uma vez quando eles se acumularem, o que a frustra. Mais tarde, ela reclama das rolos de papel higiênico e das embalagens de seda no banheiro, mas Saito acha que o lixo precisa ser jogado fora apenas uma vez por mês. Akane é uma maníaca por limpeza que quer a casa toda limpa, mas Saito é um eremita nojento que acha que tomar banho é opcional. Enquanto caminham para a escola, Saito reflete sobre como veem as coisas de maneira diferente e se pergunta se viver com Akane é mesmo possível. Mais tarde à noite, Saito está batendo em zumbis no jogo para liberar o estresse quando Akane aparece e pede para ele baixar o volume. Assim que ela vê o jogo sangrento que ele está jogando, cobre os olhos em desgosto e manda ele desligar. Saito se recusa a ouvir, alegando que é um dos jogos de zumbis mais populares do mundo. Então Akane tenta pegar o controle, o que leva a mais uma discussão. No meio da briga, Akane desliga o console, fazendo o cara parecer que roubaram seus V-Bucks. Assim que o resto de suas coisas é enviado, ele percebe que todo dia é uma guerra com essa maluca, então ele vai para o chuveiro para se preparar para a batalha. Ao entrar no chuveiro, ele fica chocado ao encontrar Akane na banheira e imediatamente sai. No entanto, ele se preocupa que ela possa ter desmaiado e entra novamente para verificar.
Ele percebe que ela está apenas dormindo, mas já que as pessoas também podem se afogar dessa forma, ele decide acordá-la gritando. Quando ela está prestes a escorregar, Saito rapidamente a puxa para fora, fazendo-a cair sobre ele e acordar em choque. Akane pensa que ele está tentando molhar seu bastão do amor e o acusa de coisas indescritíveis, e as coisas ficam de mal a pior quando ela percebe que ele até tem uma abordagem prática embaixo de caixas de leite. Enquanto pinta o cabelo, ela ainda pensa em tudo e se pergunta se Saito entrou no banheiro para impedi-la de se afogar na banheira. Quando se deitam, ela cria coragem para perguntar, mas Saito apaga as luzes antes que ela possa terminar, fazendo-a ficar acordada chorando a noite toda. No dia seguinte, Himari percebe que Akane parece abatida e vai falar com ela, levando Akane a confidenciar-se com ela. Ela diz a Himari que quer consertar seu relacionamento com uma certa pessoa, mas não sabe como, então Himari sugere conversar. Quando Akane diz que isso está fora de questão, Himari lhe diz para simplesmente conversar com esta... Akane acha que é mais fácil para ela, já que é extrovertida, mas Himari explica que ela também tem seus próprios problemas quando se trata de fazer amigos. Ela aconselha a mostrar respeito antes de exigir, e isso faz algo clicar na cabeça vazia dela. Enquanto isso, Saito e Chise estão comendo waffles do lado de fora, e o cara explica como a casa dele se tornou uma bagunça completa. Ela aconselha-o a se divorciar, mas Saito diz que é tarde demais para fugir desse compromisso porque ele quer assumir a empresa. Ela então sugere que ela tente se dar bem com Akane, mas Saito acha que é impossível porque eles são tão diferentes. Chise diz que compatibilidade é um problema global, e as pessoas o superam chegando a um entendimento mútuo, algo que ele ainda nem pensou em fazer. Fazer funcionar com todos os tipos de pessoas é algo que um CEO faz, então ele deve aprender a conviver com ela se quiser administrar a empresa. Saito vai para casa para acertar as coisas com Akane, mas sua mente diz não quando ele vê o rosto zangado dela. Ao passar por ela, ela o puxa de volta e pergunta suavemente se eles poderiam discutir seus problemas. Ela teme que possam acabar se divorciando se isso continuar, então quer encontrar uma maneira de se darem bem. Saito não quer que sua vida também seja miserável, então ele sugere que eles estabeleçam algumas regras básicas na casa. Akane concorda e aponta como ela tem feito todas as tarefas domésticas, mas o cara diz que gosta de lavar a louça e a roupa quando elas se acumulam porque é eficiente. Quando Akane começa a reclamar dos germes, ele se lembra do conselho de Chise e concorda em lavar a louça todos os dias. Ela então pede a ele para expor seu problema, e Saito diz que não quer levar um tapa toda vez que esbarra nela na cama. Akane fica um pouco hesitante no começo, mas quando ele lembra a ela como a cama deles é pequena, ela diz que ele tem permissão para se divertir, mas apenas de calças. Além disso, ela pede que ele jogue seus jogos de terror com fones de ouvido para que ela não se assuste, e Saito concorda com isso. Saito diz que leu em algum lugar que a gratidão verbal é essencial para construir um bom casamento, então Akane, nervosamente, pede para ele elogiá-la se gostar da comida dela. Mais tarde naquela noite, ela liga para Himari para avisar que, mesmo não sendo próximas, pelo menos resolveram as coisas. Nesse momento, Saito entra no quarto e ela se exibe, pedindo para ele tocá-la à vontade. Quando Saito diz que se referia a tocar por acidente, o constrangimento dela é imensurável. No dia seguinte, ele vai para casa com Chise e avisa que estão fazendo progressos lentos na construção de um relacionamento. Ele então retorna para casa com o bolo de morango favorito da Akane, explicando que se lembra disso do ensaio dela no primeiro ano. Akane fica contente ao ver como ele tem sido atencioso com ela e agradece com um sorriso gentil, fazendo o rapaz corar. Ela então prepara uma refeição elaborada para retribuir o favor e fica encantada quando ele elogia sua comida. Enquanto ele está lavando a louça, Akane pergunta se ele precisa de ajuda, o que o faz pensar que está em um sonho. Ele não está acostumado com isso, porque ela sempre age como uma vadia fria, mas percebe que ela é bem fofa quando sorri. Depois, Saito está lendo um livro quando Akane sugere que ele termine mais tarde porque ela alugou um filme relacionado a gatos e esperava que eles pudessem assistir Netflix e relaxar juntos esta noite. Saito concorda em assistir ao filme com ela, e enquanto Akane está encantada com o quão fofos são os gatos, Saito está descontrolado e acaba adormecendo. Assim que o filme termina, Saito acorda imediatamente, fingindo que assistiu a tudo. Então Akane sugere que eles assistam um filme que ele goste para mostrar a ela. Saito diz que prefere um jogo a um filme em qualquer dia e se oferece para ensiná-la a jogar. 30 minutos depois, ela está ganhando dele no jogo que ele ensinou a jogar e Saito percebe que isso é divertido. Naquela noite, Saito cobre Akane antes de dormir e ela agradece por dar tanta atenção a ela. Ele então sugere que ela compre o próximo jogo que eles jogarão, e ele procurará um filme para assistirem. Vendo como ele está agindo formalmente, ela pede que ele a chame pelo primeiro nome, o que o deixa sem jeito. No dia seguinte na aula, Akane parou de tratá-lo como se fosse um eremita fedido, e Himari imediatamente percebe que a dinâmica entre eles mudou. Quando Akane diz que ela está pensando demais, Himari supõe que eles estão tentando se dar bem, o que
confunde Akane tanto que ela sai correndo da sala de aula. Mais tarde, Saito está na biblioteca procurando um livro sobre como parar de ser um perdedor patético quando ele encontra Shizzy. Ela pergunta se ele aprendeu algo com o livro e Saito diz que trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Ele então encontra Akane no corredor, mas ela diz de forma ríspida para ele manter as mãos imundas longe dela na escola. Saito pergunta se ela tem algum plano com as amigas depois da escola, e quando ela diz não, ele sugere que eles vão fazer compras assim que terminarem as aulas. Akane entra em pânico, pensando que ele está convidando-a para um encontro, mas então ele rapidamente a puxa para uma sala vazia para garantir que ninguém sequer suspeite do relacionamento deles. Ele então explica que não é um encontro, mas sim uma tarefa, porque ele vai precisar da ajuda dela para carregar as compras de volta para casa. Eles se convencem de que definitivamente não é um encontro, e Akane concorda em ir com ele. Depois da escola, ela encontra Himari, que sugere que voltem para casa juntas e até passem pelo Parfit Parlour no caminho. Ela revela que estão servindo o prato favorito dela hoje e até se oferece para pagar a comida, mas Akane tem que recusar porque está com vontade de comer outra coisa hoje. Himari supõe que ela vai a um encontro com alguém e chuta que o parceiro pode ser Saito. Mas quando ela diz que não é um encontro, Himari sugere que os três passem um tempo juntos. Indecisa sobre o que fazer, Akane decide fugir, mas dá um passo quando vê quem se colocou intencionalmente em seu caminho para que ela parasse. Ela pergunta enigmaticamente se ela planeja conseguir o ding-dong do Saito, mas Akane fica nervosa e continua a correr. Ela então espera por Saito no local de encontro deles e continua a se enganar pensando que isso não é um encontro, mas sim uma tarefa, e eles caminham até a loja de conveniência mais próxima. Lá dentro, decidem comprar alguns ovos, mas quando Saito pega aleatoriamente um pacote, Akane diz que outro pacote custa menos do que o que ele escolheu e que ele deve sempre encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade. Mais tarde, eles tropeçam em uma promoção de frango, e Akane se joga de cabeça na multidão de donas de casa apenas para ser jogada para fora. Saito corre atrás dela para mostrar que é o alfa da casa, mas recebe o mesmo tratamento, fazendo-os perceber que ambos são igualmente patéticos e miseráveis. A promoção termina enquanto eles estão deitados no chão e, apesar de não conseguirem pegar frango algum, percebem que passar tempo juntos não é tão ruim assim. Enquanto caminham para casa, Saito elogia a habilidade dela em fazer compras, o que a tornará uma boa dona de casa, mas então percebe que ela já é casada com ele. À noite, Akane acorda e encontra Saito assustadoramente perto dela, o que a leva a uma... Saito explica que a abraçou por trás quando ela estava dormindo, mas Akane tem certeza de que se sente repelida por quão feio ele é, mesmo enquanto dorme. Ela então pergunta o que ele estava tentando fazer, e Saito admite que estava tentando cutucar sua bochecha porque ela parece fofa quando está dormindo. Em vez de ficar brava, Akane se sente lisonjeada e diz que ele pode olhá-la enquanto ela está dormindo. No dia seguinte, ambos acordam com seus cérebros em pausa, e enquanto Akane queima o pão, Saito anda pela casa vestindo nada além de uma gravata. Mais tarde, eles visitam uma sorveteria onde compartilham um grande pedaço de pão recheado com morango. Nesse momento, Himari aparece do nada e se diverte ao vê-los saindo juntos fora da escola. No entanto, Akane diz que Saito a esteve seguindo o dia todo, e até comeu um pedaço de pão que ela jogou no lixo. Mais tarde naquela noite, Akane fica acordada para estudar para uma prova, e descobre que Saito nunca estuda para os exames, porque memoriza tudo o que é dito na aula. Akane acredita que ele está chamando-a de burra por se esforçar tanto e o expulsa do quarto. Apesar disso, ele traz para ela um sanduíche de morango feito à mão que é tão saboroso que lhe dá energia para ficar acordada a noite toda estudando. No entanto, no dia seguinte na escola, Akane desmaia de exaustão, e quando Himari sugere que ela se concentre mais em sua saúde, Akane diz firmemente que vai tirar a melhor nota da turma, custe o que custar. Naquela noite, Saito traz para ela outro sanduíche de morango, mas percebe que ela já adormeceu na mesa. Quando se aproxima, ele vê que Akane está suando como um porco e até tem febre alta. Ele rapidamente a coloca na cama e limpa seu rosto e braços com uma toalha molhada. Mas a mente de Akane ainda está obcecada em estudar para a prova. Com febre alta, ela finalmente revela que estuda tanto para se tornar médica um dia e ganhar muito dinheiro com medicamentos superfaturados. É um mundo malvado em que vivemos. Ela também revela que seus pais não têm condições de colocá-la na escola de medicina, e sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com Saito. Ela acredita que Saito deve se sentir tão bem consigo mesmo porque consegue tirar as notas mais altas mesmo sem estudar, e até admite que sempre o admirou. No entanto, ela rapidamente percebe o que disse e começa a fazer birra. Mais tarde naquela noite, sua febre sobe para 42 graus Celsius, mas Akane não quer chamar uma ambulância, porque acha que alguém que precisa mais dela vai morrer. Saito se recusa a vê-la sofrer por causa da própria estupidez, então ele a carrega nos braços até o hospital mais próximo. No caminho, Akane admira sua força e assume que ele vai zombar dela agora que sabe qual é o seu sonho.
No entanto, Saito diz que acredita nela e que ela pode ser o que quiser neste mundo, além de ser a mulher mais insuportável do mundo. Apesar de serem inimigos, os pombinhos finalmente começam a pensar que talvez possam ter um final feliz, afinal. Alguns dias depois, Akane acorda Saito e os dois imediatamente começam a brincar de maneira divertida. Saito então a lembra que ela o admira e revela que até tem uma gravação dela admitindo isso, fazendo-a correr atrás dele para pegar seu telefone. Na escola, Himari parabeniza Saito por ter conseguido uma nota perfeita no teste e até começa a flertar um pouco com ele. Depois que ela sai, Akane caminha com raiva em direção a Saito, mas então gentilmente pede para ele não se aproximar demais de outras garotas, porque ele já tem uma esposa. Enquanto ela se afasta, Saito admite para si mesmo que Akane pode ser muito fofa quando não está contra ele. No dia seguinte, Saito está se apressando para a sua aula quando Akane pede para ela parar. Ele se recusa a ouvir, pensando que ela começará a falar japonês, quando na realidade ela só quer lhe dar uma marmita. Ela supõe que Saito a deixou em casa porque não gosta da comida dela, mas quando o rapaz diz que realmente esqueceu, ela insiste que ele coma tudo, porque fez com muito esforço. Durante o intervalo, Saito estava prestes a se servir da marmita, mas Chise aparece e lhe diz para compartilhar toda a marmita com ela. Saito recusa porque ela já tinha comido muito no café da manhã, mas Chise diz que um homem nunca pode entender os desejos de uma mulher. Os dois começam a brigar pela comida e Chise usa seus privilégios de beleza para virar a turma toda contra Saito. No final, Saito concorda em compartilhar a comida com ela, mas Himari aparece e observa que ele e Akane têm a mesma lancheira. Toda a turma começa a suspeitar que Akane preparou o almoço para Saito, e isso reforça ainda mais o boato de que eles estão indo às vias de fato todas as noites. Eles explicam nervosamente à turma que não estão namorando, mas alguém comenta que eles agem como um casal desde o início. Em meio à confusão, Chise come todo o almoço de Saito, mas quando ele a confronta por isso, ela diz que apenas destruiu as evidências por causa dele. Ela então pergunta a ele como estão as coisas em casa, e se ele está conseguindo pegar aquela mina à noite. Mais tarde, Himari pula na frente de Saito para cumprimentá-lo, e quando ele diz para ela tomar cuidado, ela diz que tem certeza de que ele vai pegá-la. Enquanto caminham para a aula, ela pergunta se Akane realmente preparou o almoço dele, mas Saito diz que Akane apenas copiou a marmita dele. Ela então pergunta se ele e Akane estão namorando e fica extremamente feliz quando ele diz que não. Depois que ela sai correndo de empolgação, Chise observa isso de longe e percebe que o lado de Himari se manifesta toda vez que está perto de Saito. À noite, o casal está na cama quando Akane ouve algum barulho na casa. Ela começa a gritar pensando que é um fantasma, o que acorda Saito. No entanto, Saito se recusa a reconhecê-la e volta a dormir para sua frustração. Akane não pode permitir que ele durma e continua falando até que Saito decide atendê-la. Quando o cara decide olhar em volta da casa, ela se agarra a ele e implora para ele não ir embora. No dia seguinte, Saito está em seu escritório quando Akane entra toda apavorada e revela que ouviu algo correndo na sala de estar. Saito sugere que ela volte para fora, mas Akane está com medo, pensando que será possuída pelo espírito de Steve Jobs. Ele então pergunta por que ela veio ao seu quarto e Akane diz que está aqui para protegê-lo dos fantasmas. Mais tarde, Saito está no banheiro, mas Akane continua batendo na porta, implorando para ele deixá-la entrar. À noite, ela retorna ao escritório para avisá-lo de que vai tomar um banho e o convida a acompanhá-la porque não é seguro. Esperando algo mais íntimo, Saito concorda em ir com ela e depois observa sua silhueta através das persianas. Ela continua a falar o tempo todo para ter certeza de que ele está lá. No dia seguinte, Saito passa um tempo com Chise, que imediatamente adivinha que ele veio até ela com uma mala cheia de problemas conjugais. Ela explica que todos precisam de alguém em quem confiar, e que está tudo bem eles dependerem um do outro. Saito então explica que Akane continuou falando sobre um fantasma na casa, e transformou sua vida em um show de circo ao vivo. Suspeitando que realmente possa haver um fantasma na casa, Chise decide vir verificar por si mesma. Mais tarde, ela pergunta diretamente a Akane se ela é casada com Saito, afirmando que nada passa por ela, e que sabe que eles estão se divertindo debaixo das cobertas. Para garantir que ela não espalhe tudo para a turma inteira, a dupla a leva para uma sala de aula vazia, onde Akane fica furiosa, pensando que foi Saito quem contou a ela. Saito implora que ele não contou nada a ela, e Chise admite que ela mesma descobriu. Akane então percebe que tudo bem se a família de Saito descobrir e pede desculpas por não ter contado a ela antes. Ela então diz a Akane que sua casa é assombrada por espíritos e que ela será amaldiçoada se não os exterminar. Ela explica ainda que as notas de Akane vão cair 50 pontos em cada matéria se isso continuar. Então Akane implora para que ela a ajude.
Naquela noite, eles levam Shisei para a casa deles, e ela diz que pode sentir uma fossa de espíritos só pelo lado de fora. Akane começa a entrar em pânico, mas Shisei diz para ela não se preocupar porque localizará a fonte e a destruirá para dissipar os espíritos. Dentro da casa, Saito mostra a ela seu escritório e Shisei o acusa de ter livros tão para maiores que até mesmo o FBI se envergonha de invadir o lugar. Akane fica enojada ao saber que ele esteve indo à biblioteca o tempo todo, mas Saito diz que só lê romances comuns. Dentro do escritório, Shisei encontra as cuecas de Saito e começa a cheirá-las como uma esquisita. Ela comenta que cheiram a detergente, mas Saito as arranca dela antes que isso se transforme em outro episódio de Sweet Home Alabama. Em seguida, ela decide investigar o escritório de Akane, mas Akane insiste para que pulem essa parte, porque só Deus sabe o que Shisei encontrará lá. Ela então a leva para o quarto onde Akane viu o fantasma pela primeira vez, e depois de ver cuidadosamente todos os 14.605 cenários, Shisei chega à conclusão de que o fantasma que estão procurando é ninguém menos que ela mesma. Acontece que ela tem visitado a casa nos últimos dias, e com base em tudo o que ouviu, ela suspeita que a confundiram com um fantasma. Quando perguntam por que ela não contou antes, ela diz que pegou as chaves de Tenria, mas entrou sorrateiramente porque não queria interromper a corrida rápida deles de fazer. Como recompensa por resolver o caso, Shisei exige que faça um jantar dela porque ela realmente gostou do almoço caseiro de Akane na aula. Ela então mima Akane dizendo que ela é a melhor chefe do mundo, quando na realidade a única coisa que ela sabe fazer é uma bagunça enorme. Akane acaba acreditando no elogio e faz uma refeição elaborada para ela, e quando Saito limpa a comida no rosto de Shisei, Akane percebe que eles são mais próximos do que ela pensava. Depois do jantar, Shisei aprende a jogar um jogo de gatos no colo de Saito, mas o cara percebe que há algo errado com Akane. Quando ele a confronta, Akane diz que está completamente bem e que vai arrancar seus dentes se ele perguntar de novo. Quando Saito decide tomar banho, Shisei diz que vai se juntar a ele e revela que toma banho com ele o tempo todo. No entanto, Akane acha que eles estão fazendo algo a mais do que se limpar no banho e diz pra irem um de cada vez. Mais tarde à noite, Akane se arrasta para a cama e revela que tinha uma lista inteira de reclamações que não podia compartilhar na frente de Shisei. Saito deixa o livro de lado para ouvi-la, e Akane diz que está chateada porque ele não contou a ela que comprou o gato. Saito diz que ela estava ocupada com os estudos e ele não queria incomodá-la, mas Akane diz que ela precisa de uma pausa de vez em quando. Ela gostaria que Saito a tivesse deixado jogar o jogo primeiro, mas Saito brinca dizendo que é tudo um plano dela para conseguir uma vantagem e vencê-lo. Isso inicia uma brincadeira amigável entre os dois, e Akane diz que pode finalmente dormir em paz agora que se expressou. Saito então pergunta se era só isso que a estava incomodando, e Akane, hesitante, admite que há mais uma coisa que a incomoda. Ela explica que fica um pouco ciumenta ao ver ele e a Shisei tão próximos, mas então decide mudar de assunto. Ela diz a Saito para manter as mãos longe de seus bolos de arroz, mas Saito diz que ele não está tocando nela. Nesse momento, Shisei se esgueira entre os dois, revelando que está aqui desde o início da civilização. Ela revela que ela e Saito sempre dormiram juntos na casa anterior, explicando que está com ele desde que eram crianças e que se sente mais confortável perto dele. Ela então percebe que Akane não está bem com isso e decide sair para que eles possam ter um momento íntimo, mas Akane insiste para que ela fique porque ainda não está pronta para desentupir os canos. À noite, enquanto Saito está dormindo, ela pergunta a Akane se ela fica com ciúmes quando Saito presta tanta atenção a ela. Akane tenta manter a calma, mas Shisei percebe que ela está corando e sugere que ela diga a Saito o quanto gosta dele, caso contrário ele nunca saberá. Mais tarde, Akane lembra da vez em que Himari queria assistir a um drama com ela, e até o gravou, mas Akane friamente disse para ela se afastar porque precisava estudar. Himari insistiu que é normal fazer pausas às vezes, mas ela a dispensou. Apesar de tudo, Himari não tinha nenhum senso de autoestima e continuava bajulando Akane, insistindo para que fossem a uma confeitaria e provassem o novo morango. Finalmente, ela conseguiu convencer Akane a passar um tempo com ela, e elas se tornaram amigas a partir daí. Atualmente, Himari pergunta se ela fica molhada pensando em Saito, porque ultimamente ela anda se colocando para dormir, pensando no rosto horrível de Saito. Akane tem que fingir que não gosta de Saito, mas Himari acha que ele é material para esmagar e se lembra de uma vez quando ele ajudou uma amiga dela que desmaiou de insolação. Vê-lo tão calmo em uma situação de pânico fez Himari perceber que ele é muito confiável, mesmo quando parece um palhaço desabrigado. Isso lembra Akane da vez em que ele a carregou para o hospital, então ela não pode negar, mesmo quando quer. Himari diz que percebeu que Saito e ela têm se dado muito bem, então esperava que Akane pudesse ajudar a marcá-los para um encontro. Apesar de ser casada com o cara, Akane vê o quanto Himari está empolgada e concorda em prepará-la para o desastre.
Himari pergunta a ela coisas sobre Saito, e Akane percebe que, apesar de quebrar camas todas as noites, ela não sabe nada sobre aquele cara. Para compensar isso, ela começa a segui-lo durante o dia e grava tudo o que ele faz como uma paparazzi irritante. No jantar, ela pergunta se ele tem um tipo específico de mulher, mas o cara está tão carente de amor que dormiria com um homem se ele usasse uma peruca. Ela pergunta a ele sobre sua comida favorita, e o cara revela que é bife, sushi e tigelas de frutos do mar com ovas de salmão. No dia seguinte, Akane diz a Himari que Saito gosta de carne crua e alho cru, e apesar da evidente loucura, Himari está feliz porque conhece um novo lado de Saito. Akane também diz a ela que ele gosta de jogar jogos de terror perversos e de ler revistas esquisitas antes de dormir. Himari acha estranho como Akane sabe o que Saito faz antes de dormir, mas Akane desvia dizendo que ouviu uma conversa entre Saito e Shisei. À noite, Saito pergunta o que há no menu, e quando Akane diz peixe, Saito diz que preferiria comer bife de vez em quando. Ela pergunta por que ele está esperando bifes, e Saito explica que estava ansioso porque ela perguntou isso ontem. Akane acha adorável como ele fica animado, então decidem ir à loja comprar carne crua. Mais tarde, Akane cozinha o bife para Saito e ele acaba gostando muito, o que a faz pensar que é algum tipo de armadilha. No entanto, Saito fica tão impressionado que deseja que ela faça bife todos os dias. Ela fica tão animada que se inclina para ele e promete fazer comida de qualidade a partir de agora. No dia seguinte, Himari se aproxima de Saito e pergunta se ele tem um tipo específico, mas o cara dá uma palestra sobre por que isso não é saudável. De acordo com Saito, as pessoas são complexas demais para serem resumidas em um tipo. Himari está tão desesperada para ficar com ele que finge gostar do jeito que ele pensa e explica como a maioria dos caras que gostam dela nem se esforçam para conhecê-la. Saito comenta que deve ser difícil para ela ser tão bonita, mas Himari finge ser de aparência mediana porque não quer parecer egocêntrica. Depois que ela vai embora, Chise aparece e começa a provocá-lo por estar cercado de garotas no seu polo norte. À noite, enquanto Saito está ocupado jogando, Akane entra furtivamente em seu escritório e começa a fazer anotações sobre as coisas que ele guarda lá. Saito de repente entra na sala, e Akane revela que veio aqui para ver quais livros ele tem lido. Saito recomenda um livro chamado História Humana a partir da perspectiva de comida e armas, e explica que é escrito como uma zombaria das coisas estúpidas que os humanos fazem. Quando Himari tenta ler, seu cérebro acostumado com TikTok não consegue entender uma única palavra. Akane lamenta ser uma má cupido, mas Himari diz para ela não se preocupar porque ela tem sido uma grande ajuda em sua missão de provar o Saito Jr. 9. Himari então corre para a sala para perguntar a Saito se ele poderia explicar o livro para... E Akane finalmente começa a perceber que está se tornando um peso em seu próprio casamento. Himari pede desculpas por incomodar o rapaz, mas Saito diz que gosta de falar com ela porque ela o ajuda toda vez que Akane se torna um incômodo na aula. Na tentativa de defender Akane, ela acaba revelando que Akane lhe contou sobre o livro favorito dele, mas depois tem que encobrir com a história de como Akane a salvou de ser intimidada na escola por causa do cabelo. Saito comenta que muitas pessoas têm cabelos loiros falsos que nem sequer combinam com elas, mas ficam bem em Himari. Enquanto isso, Chise pergunta a Akane se isso a incomoda e ela finge que não. Chise então revela que Himari tem uma paixão por Saito desde o primeiro ano, e Akane fica surpresa porque nem percebeu. Após a escola, Himari agradece a Akane pela ajuda, e até lhe conta que Saito elogiou seu cabelo loiro. Ela finalmente está começando a pensar que Saito quer aplaudir suas bochechas, então ela decide tratar Akane com tortas de morango na casa dela. Akane rapidamente percebe que seu casamento será exposto, e diz a ela que não pode ir porque sua casa se transformou em um pântano. Himari percebe que ela está mentindo e assume que não quer que ela vá. Então Akane concorda porque não quer partir seu coração. Em casa, Saito fica chocado ao saber disso, e Akane sugere que eles escondam as coisas dele e usem um aromatizador de ar na casa para que ela não reconheça seu cheiro. No entanto, Himari aparece muito mais cedo do que o esperado, então ele tem que se esconder atrás do balcão. Mais tarde, Himari pergunta a Akane se ela está bem com ela convidando Saito para um encontro, porque não tem intenção de se intrometer entre eles. Akane diz que não tem sentimentos por um idiota insensível como Saito, e o rapaz tem que segurar as lágrimas atrás do balcão da cozinha. No dia seguinte, Himari reúne coragem para convidá-lo enquanto Akane e Chise esperam do lado de fora da sala de aula. Chise pergunta a ela se ela realmente vai deixar isso acontecer e Akane diz que não tem motivo para interferir. Chise não tem intenção de interferir, mas aconselha Akane a aceitar o que sente. À noite, Saito conta a Akane que Himari o convidou para sair, mas Akane responde de forma displicente. Ele pergunta se ela está bem com ter um casamento aberto e Akane fica furiosa, dizendo que foram forçados a esse casamento de qualquer forma.
No dia seguinte, Saito se veste para um encontro, e Akane fica surpresa por ele estar realmente indo, mas Akane então começa a chorar e o abraça por trás. Ela diz que não sabe porquê, mas por alguma razão, dói vê-lo saindo com outras mulheres. Ela explica que mesmo quando foram forçados a casar, ainda são marido e mulher, e ela não consegue vê-lo perseguindo outras mulheres enquanto está casada com ele. Saito então diz que isso é o que ele esperava ouvir e revela que rejeitou Himari. Akane fica furiosa a princípio, mas depois ele a convida para um encontro e promete comprar um anel para compensar por ter brincado com ela. No dia seguinte, Himari encontra Saito com um grande sorriso, e o rapaz não consegue acreditar que ela o superou tão rapidamente. Himari explica que ainda quer andar na montanha-russa dele e que continuará tentando até ele ceder. Ela relembra como Akane a rejeitou dia após dia, mas foi sua persistência que levou à amizade delas. Da mesma forma, ela continuará insistindo por Saito até que ele finalmente ceda e comece a se apaixonar por ela. Nesse momento, Chise aparece e diz que não deixará ninguém se aproximar de Saito sem sua aprovação, e que 10.000 pães de melão podem fazê-la aceitar Himari. Himari está animada com o futuro, mas Akane está observando de longe e promete a si mesma que não deixará Saito escapar dela. Mais tarde, Himari o atinge com um prato feito de carne crua e alho, porque Akane disse a ela que é disso que Saito gosta. Ela insiste que Saito experimente pelo menos um pouco, e toda a turma começa a pressioná-lo, encorajando-o a provar. No final, Himari empurra sua carne na boca dele. Acaba sendo surpreendentemente saboroso. Akane intervém e diz para ele comer seu próprio almoço também, mas Himari começa a achar que ela está com ciúmes e decide alimentá-la também. Mais tarde, Himari pede a Saito para ensiná-lo um pouco de matemática, e quando ele concorda, ela o convida para ir à casa dela. Ela revela que os pais vão estar fora o dia inteiro, então ele pode dar-lhe quantos backshots ele quiser. Quando Himari continua a flertar com ele, Akane intervém e diz que é perigoso estar sozinha com Saito, porque ele bate mais forte que o Hulk sob efeito de esteroides. No entanto, Himari está animada e fica molhada ao pensar nisso. Akane está determinada a garantir que Himari permaneça virgem, como a maioria de vocês que estão assistindo. Então, Himari a convida para a terapia em grupo. Enquanto está nisso, ela também convida Shisei e decide organizar a sessão de estudo na casa de Akane. Mais tarde, Himari, Shisei e Saito chegam à casa dela, e Saito toma a iniciativa. Ele pergunta a Himari quando começou sua dificuldade com matemática, e ela revela que é ruim desde o primeiro ano. No entanto, Akane revela que as notas de Himari caíram no meio do primeiro ano, então Saito começa a ensiná-la a partir dessa sessão. Depois de um tempo, Himari começa a entender melhor e elogia Saito por ser melhor do que seus professores da escola. Quando ela se aconchega a ele, Akane começa a ferver como uma chaleira quente, então Shisei sugere que eles façam uma pausa no estudo. Ela os apresenta a um jogo de memória com cartas, e Akane quer vencer Saito no jogo por estar tão próximo de Himari. No entanto, Saito ganha de lavada e sai para pegar alguns lanches para o grupo. Akane decide ir com ele e diz que está impressionada com a boa memória dele, mesmo fora da escola. Saito revela que todos na família dele têm uma habilidade aprimorada, e enquanto sua habilidade é a memória afiada, Shisei consegue calcular grandes quantidades de dados em segundos. Houve vezes em que foi tratado como um residente de Ohio por memorizar coisas pessoais dos outros. Ele acredita que agora perderá toda a aura na frente de Akane, mas ela o surpreende desejando que sua memória fosse tão boa quanto a dele. Isso não só a ajudará nos estudos, mas também em ser atenciosa com os outros. Mais tarde, eles voltam para casa com lanches, mas ficam chocados ao ver Himari e Shisei jogando aquele jogo horrível de zumbis no console de Saito, que é a única coisa que Akane esqueceu de esconder. Durante o chá, Himari agradece a Saito pela ajuda, e Saito diz que também se divertiu porque ela aprende rápido. Ao ouvir isso, Himari sugere que façam outra sessão de estudo, mas desta vez na casa dele, mas Saito rapidamente a recusa. Ela começa a provocá-lo, achando que ele está nervoso por ter uma mulher por perto, mas acidentalmente derrama chá na camisa. Saito instintivamente alcança a gaveta com uma toalha, e Himari acha que ele é um gênio por adivinhar qual gaveta tinha toalhas. Depois que Himari sai para se limpar, Akane acusa Saito de querer saborear o interior de Himari. Ela reclama que ele nunca a ajuda a estudar, mas Saito lembra do momento em que ela gritou com ele quando tentou. Nesse momento, as luzes se apagam, e Akane rapidamente se aconchega em Saito porque ela tem muito medo do escuro. Saito quer verificar o disjuntor, mas ela não sai do lado dele, como uma menininha teimosa. Ela então pergunta se ele gosta de garotas que não são teimosas, mas Saito diz que ela é ótima do jeito que é. Saito expressa como ela parece uma garota teimosa que não consegue se expressar adequadamente, mas ele sabe que ela não faz isso por mal. Ele admite que a Akane pode ser um fardo, mas está começando a gostar dela do jeito que ela é. Nesse momento a luz volta, assim como Himari, que rapidamente comenta como a Akane está próxima do Saito. No dia seguinte, Himari pede a Akane para marcar outra sessão de estudos com Saito, mas ela diz que não tem nada a aprender com esse idiota acústico.
No entanto, assim que Himari sai, Akane gentilmente pede a Saito para ajudá-la a estudar quando chegarem em casa. À noite, Saito dá a ela dicas sobre como memorizar coisas, chamando isso de seu guia para dummies sobre como memorizar tudo para pessoas com QIs baixos. Ele então diz a ela para ir para a cama, mas Akane insiste que tem que estudar a noite toda. Saito pergunta por que ela estuda tanto, e Akane diz que não é da conta dele. No entanto, Saito traz à tona seu lado Joey Tribbiani e diz que quer aprender mais sobre a vida miserável dela. Ela finalmente revela que costumava ter uma irmã mais nova que estava sempre doente, e seus pais tinham que trabalhar dia e noite para cobrir as despesas hospitalares dela. Tudo o que ela podia fazer era ficar lá e vê-la sofrer, o que a fazia sentir-se péssima. Ela não conseguiu salvar a irmã, mas há muitos sofrendo como ela, então se Akane puder salvar uma vida, ela poderá finalmente se perdoar pelo... Mais tarde, ela comenta sobre como deve ser bom para Saito ter uma irmã mais nova como Shisei, fazendo-o perceber que ela está realmente chateada. Saito imediatamente vai até a pessoa mais inteligente que conhece e pede seu conselho. Ele conta o que aconteceu e Shisei diz que sempre se sente melhor quando sai para fazer compras com Saito. Shisei também notou que Akane é uma menina vaidosa que gosta de vestidos fofos e doces, então sugere convidá-la para sair. Saito volta para casa e pergunta se ela gostaria de sair no final de semana, e Akane fica tão chocada com isso que queima um ensopado. Mais tarde ela encontra Chiyo, que imediatamente percebe que algo está errado com ela. Então Akane diz a ela que Saito a convidou para sair. Ela quer saber se é um encontro, e Chiyo começa a chorar de alegria porque sua neta finalmente vai perder a virgindade. Chiyo mostra a ela um guarda-roupa cheio de vestido que tem colecionado para o dia especial de Akane, o que a deixa envergonhada. Apesar disso, ela se veste como um bolo 3 leites com cobertura de chocolate para o suposto encontro, o que faz as entranhas de Saito arderem. Saito então a leva a um café de gatos, mas ela diz que não é permitida aqui, fazendo-o se perguntar o que ela fez para ser banida permanentemente. Ele, em vez disso, a leva para uma sala de karaokê, mas Akane pensa que ele está planejando atingir suas cordas vocais com seu ding-dong, em vez de cantar. Ela aprendeu com Himari que casais geralmente acabam se beijando dentro de salas de karaokê, mas Saito assegura que estão ali apenas para cantar. Depois de forçarem suas gargantas, eles vão a um quiosque de limonada, e Akane começa a se sentir nas nuvens. Ela então pergunta por que ele a convidou, e Saito explica que queria fazê-la se sentir melhor depois de ele ter feito ela mencionar sua irmã. Akane fica tão comovida com este gesto que concorda em ir a qualquer lugar com ele, e claro, ele a leva a uma loja de suplementos para exagerar nas vitaminas. Depois de encher a cara com proteína em pó, o casal retorna para casa, mas o olho de Akane avista um anel caro. No entanto, ela não tem dinheiro suficiente para comprá-lo como estudante do ensino médio, então promete se tornar médica e conseguir tudo o que deseja. Enquanto caminham para casa, Akane agradece a Saito por animá-la com um sorriso, e o rapaz admite que se apaixonaria completamente por ela se sorrisse mais. No dia seguinte, Saito come casualmente um omelete enrolado enquanto assiste TV, mas Akane está chateada porque quer que ele elogie sua comida. Na escola, ele diz a Chise que quer passar na casa dela para passar um tempo com ela. Mais tarde, o motorista dela, Ryu, vem buscá-los em uma limusine. Wait a minute. Something ain't right. Eles chegam na mansão gigante de Shisei, ela começa a trocar de roupa na frente do Saito, o que naturalmente envolve ela sugando seu sangue, mas algo diz ao cara que será mais do que isso. Então a mãe de Shisei entra e começa a implicar com ele, porque ela também quer a sua parte do rapaz. Ela até pede a Saito para ficar para o jantar, mas ele precisa estar em casa antes da noite, senão Akane vai incendiar todo o lugar. Saito então pergunta se ele pode ajudá-la na empresa dela. E ela questiona por que ele não fala com o avô sobre isso. Saito diz que não quer dever nada ao velho, e quer ganhar dinheiro por conta própria para comprar um presente para Akane. Shisei fica chateada ao perceber que ele veio aqui para comprar um presente em vez de brincar com ela, mas Saito começa a dar desculpas. A mãe dela diz a ele para parar de procurar um emprego de meio período e agir como o futuro CEO da família Hojo. Ela também não aprova seu casamento com uma pessoa casual como Akane, porque no fundo ela quer que ele se case com Shisei. Ela então diz ao rapaz que há uma vaga no departamento de localização onde precisam de alguém para traduzir uma língua absurda. Ela pergunta se ele pode dominá-la em 3 dias. E Saito afirma que consegue terminar em uma noite. Ao voltar para casa, Saito começa a estudar, o que irrita Akane, porque ela queria que ele a aplaudisse. Quando Akane começa a fazer perguntas, o cara diz para ela não se meter porque ele quer comprar aquele anel para ela como uma surpresa, mas Akane fica furiosa com o tom dele. No dia seguinte, Himari percebe que ele está voltando com Shisei 2 dias seguidos, e Akane finge que não se importa. Em casa, Shisei senta no colo dele enquanto ele trabalha para sentir o ding-dong dele. Ele pergunta se ela está com ciúmes do fato de que ele está comprando um presente para Akane, mas Chise diz que entende que ele tem que fazer isso para conquistá-la.
No entanto, desde que Akane lhe fez um carinho descuidado, ele começou a ignorar as necessidades de Chise, o que a fez sentir-se solitária. Ele pergunta a Chise o que pode fazer para compensá-la, então ela pede que ele a abrace até adormecerem. Ao chegar em casa, ele é recebido por sua adorável esposa, que pergunta por que ele está atrasado, mas Saito se recusa a contar. Akane sente o perfume de uma mulher nele, fazendo-a imaginar se ele tem alguma outra amante além dela. No dia seguinte, ela se encontra com a vovó Tio para discutir suas preocupações, mas ainda finge que não se importa, mesmo que Saito construa um harém de bandidas. Tio consegue ver através da sua máscara e vê seu eu antigo em Akane. Mais tarde, ela encontra Himeri, que chora por ter sido rejeitada por Saito mais uma vez. Justo então, Chi se passa, e Akane sente o mesmo perfume nela que sentiu em Saito na noite passada. Mas se lembra de Tio dizendo para ela aceitar seus verdadeiros sentimentos. Como ela não tem o número de telefone de Saito, Akane liga para o telefone fixo de Chise para perguntar quando ele voltará para casa. No entanto, a mãe de Chise atende a chamada e diz que Saito não pode atender agora. Akane diz que levará apenas um segundo, mas a mulher rudemente diz a ela que o casamento deles é uma fraude e que ela nunca deveria se preocupar com o que Saito está fazendo. Enquanto isso, Saito finalmente termina sua tarefa e recebe seu pagamento da mãe de Chise. Ela pergunta se Akane sabe por que ele está vindo aqui, e Saito diz que manteve isso em segredo dela. Naquela noite, Saito visita a loja para comprar o anel que Akane gosta e retorna para casa, onde não recebe uma recepção calorosa de sua esposa. Ela começa a acusá-lo de estar com Chise por trás dela e sugere que ele se case com ela. Saito tenta esclarecer o mal-entendido, mas Akane diz para ele não voltar para casa de jeito nenhum e que ela vai cuidar de tudo sozinha. Antes de sair, Saito mostra a ela o anel e diz que estava trabalhando na empresa da tia dela para poder comprá-lo. Akane pergunta por que ele fez isso, e Saito diz que foi como um sinal de paz, o que a deixa nervosa. No dia seguinte, ele acorda ao lado dela, e Akane mostra feliz o anel no dedo. Ela pergunta se ele vai se atrasar de novo hoje à noite, e Saito diz a ela que terminou o trabalho. Naquela noite, Akane está tão feliz que está pronta para ter filhos com ele. E até cozinha para ele um monte de bifes, o que deixa o cara doente. No dia seguinte, Akane usa o anel para ir à escola e Saito tem que levá-la a um local discreto antes que Himeri suspeite de algo. Então Akane coloca-o na sua bolsa. No entanto, Chise vê o anel e pergunta se pode ficar com ele. Mas Akane recusa porque é especial para ela. Quando ela volta para casa e verifica sua bolsa, a bolsa não está em lugar nenhum. Então ela refaz seus passos de volta para a escola para procurá-la. Depois de não conseguir encontrá-la, ela decide não contar a Saito porque ele trabalhou tanto para conseguir isso para ela. Mesmo no dia seguinte, ela continua procurando, mas não consegue encontrar até que esbarra em Chise no parque. Chise sabe o que está acontecendo, então promete não contar a Saito, e até oferece sua ajuda para procurar o anel. O que faz Akane perceber o quanto ela se importa com ele. Chise admite que ama muito Saito e ajuda Akane a procurá-lo por toda parte. As duas não conseguem encontrá-lo e voltam para casa à noite, decepcionadas. Chise então sugere que Akane fale com Saito sobre isso, porque ele tem uma boa memória e pode se lembrar de onde o viu pela última vez. No entanto, Akane começa a chorar e se recusa a contar para ele. Enquanto isso, Saito está esperando Akane voltar, mas Chise aparece em seu lugar e pode imediatamente sentir o cheiro do curry especial de frutos do mar da Akane. Saito pergunta a ela sobre o paradeiro de Akane, mas Chise se recusa a contar para ele porque prometeu manter tudo em segredo dele. No dia seguinte, Saito começa a segui-la após a escola e finalmente percebe o que ela está fazendo. Mais tarde, enquanto Akane chora na chuva como uma perdedora miserável, Saito se aproxima dela e diz para ela ir para casa, porque eles sempre podem conseguir um novo anel. Akane diz que não pode simplesmente comprar o mesmo anel de volta, mas que foi um presente de verdade, ao contrário deste casamento que é mais falso do que um vídeo de desculpas do YouTube. Saito se esforçou muito para comprá-lo e mostrar a ela que queria se dar bem. Enquanto ela começa a soluçar, Saito entende o quanto isso significa para ela, e concorda em ajudar a procurá-lo. Ele recorda cada coisa que fizeram depois da escola naquele dia, e, eventualmente, chega do lado de fora de um mercado onde Akane abriu sua bolsa uma vez. Vendo um ralo por perto, ele enfia a mão e consegue encontrar a bolsa. Akane fica tão feliz que o abraça e começa a agradecê-lo com lágrimas nos olhos. Saito então coloca o anel no dedo dela. No dia seguinte, Saito está lendo um livro no pátio da escola quando uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e o chama de senpai. Ele não a reconhece, então ela se apresenta como Maru e diz que quer apertar repetidamente o botão de pular no controle dele. Ela então começa a perguntar por que ele recusou Himeri, mesmo que ela tenha seios enormes. Mas então responde sua própria pergunta, dizendo que é porque ele mora com Akane. Saito fica chocado e pergunta como ela sabe sobre a situação deles, mas Maru diz que sabe tudo sobre ele, até o tamanho do ding-dong dele.
Ela então o convida para sair novamente e lembra que pode virar o mundo dele de cabeça para baixo, mesmo que ele não faça o que ela diz. Saito rapidamente cobre a boca dela antes que ela possa revelar o segredo, mas ela interpreta isso como uma tentativa de beijá-la e se inclina para frente. Neste momento, Tizzy a chuta para longe e promete proteger seu irmão de garotas em ovulação. No entanto, Marro volta e começa a abraçar Titi, achando que ela parece uma bonequinha fofa. Depois que Marro sai, Tizzy diz a Saito para ter cuidado, porque essa garota é mais esquisita que a sua mãe. Na aula, Saito percebe que Titi, Himeri e Akane saem, e fica feliz porque finalmente pode ficar sozinho. No entanto, Marro aparece na sua aula e começa a chamar seu nome. Os garotos olham para ele com raiva, porque ele está colecionando garotas como Pokémon. Então ele puxa Marro para longe antes que as coisas saiam do controle. Ele pergunta a Marro por que ela gosta dele, mas quando ela diz que é amor à primeira vista, ele reage com ceticismo porque ninguém se apaixona por um cara cujo rosto parece um antes de um anúncio de cuidados com a pele. Marro então desce as escadas descuidadamente e Saito a segura em seus braços. Ele diz para ela ter cuidado, mas ela responde que a vida é muito curta para se preocupar com proteção e prefere viver intensamente. Mais tarde, ela supõe que Saito não gosta realmente de Akane, apesar de morar com ela. E depois que Saito confirma isso, ela diz para ele namorá-la. Depois ela vai ao McDonald's e devora um hambúrguer gigante, assim como sua mãe devora o suco de um estranho. Em seguida, ela explica que adora fast food e miojo, mas sua família sempre a obriga a comer comida caseira. Saito diz que também tem alguém que o incentiva a comer comida caseira, mas provavelmente é para o seu próprio bem. Marro então revela que também tem uma irmã mais velha, mas Saito já podia perceber porque toda a sua persona fala de um irmão mais novo. Os dois começam a elogiar suas irmãs até que Marro nota um molho de hambúrguer no dedo dele e começa a chupá-lo para limpar. Ela também tira uma foto com o celular para que eles possam reviver a memória, quando na verdade é apenas para chantageá-lo. Saito corre atrás dela para fazê-la apagar a foto e a encontra sentada fora do restaurante, toda suada e sem fôlego. Depois que ela finge apagar a foto, ele a convida para ir ao distrito de compras com ele, e Marro fica surpresa com a calma dele. Depois de mostrá-la por aí, Saito pede que ela volte para casa, mas ela diz que quer ir até a casa dela e que ele a aplauda primeiro. Quando Saito se recusa, ela começa a chamar a atenção gritando e prometendo contar a todos que ele mora com Akane. Eventualmente, Saito concorda em levá-la para casa, mas teme que Akane o faça dormir no sofá. Quando Akane abre a porta, Saito tenta explicar a situação, mas descobre que Marro é, na verdade, a irmã mais nova de Akane. Marro rapidamente abraça Akane e diz que tem sentido falta dela desde que se mudou. Ela então começa a apertar as caixas de leite e diz que elas ficaram maiores, mas Akane a empurra. Saito está confuso porque tinha a impressão de que a irmã dela estava morta, mas Akane apenas recorda ter dito que ela foi para longe. Marro então revela que está sempre viajando pelo mundo com o dinheiro da avó, razão pela qual não pode ver Akane tanto quanto costumava. Como já está aqui, ela agora quer observar a vida conjugal deles e começa entrando no quarto. Vendo dois travesseiros na cama, Marro percebe que eles dormem juntos e supõe que Akane já perdeu sua virgindade. Ela começa a repreender Saito por ter ficado com a irmã dela, mas Akane diz que nunca aconteceu nada entre eles. Marro pergunta se eles já se beijaram ou deram as mãos, mas Akane deixa claro que tem nojo de Saito. Para evitar gracinhas, Marro decide ficar na casa e vigiá-los. Akane a convida a ficar o tempo que quiser e decide fazer mingau para comemorar o retorno de Marro. Marro é acometida por PTSD ao ouvir sobre mingau e explica que era tudo o que ela comia crescendo, porque estava sempre doente. Akane então abre a geladeira para pegar os ingredientes, mas grita quando encontra Shisei congelado lá dentro. Vendo Marro por perto, ela não consegue entender por que ela está chamando Saito de Oni-chan, já que supostamente ela é a única irmã dele. Quando Marro tenta substituí-la, Shisei fica possessiva e a desafia para um duelo para decidir quem é digna de estar ao lado de Saito. As duas se envolvem em diferentes jogos para ver quem consegue ganhar Saito, e Shisei vence por uma larga margem. No final, Marro decide deixar Saito ir porque ela já tem a melhor irmã mais velha do mundo. Mais tarde, Akane pergunta por que ela não informou sobre sua chegada, e Marro diz que queria dar uma surpresa. Marro então vai direto ao ponto, afirmando que sabe por que Akane se casou com Saito, apesar de não gostar nem um pouco dele. Se fundos educacionais são tudo o que está em jogo, Marro oferece-se para se casar com Saito e promete convencer a avó a continuar pagando pelos estudos de Akane. Akane tenta fazer Marro mudar de ideia contando todas as coisas que odeia em Saito, mas Marro é indiferente e diz que Saito é exatamente o tipo de cara que ela gosta. Ela até mostra a foto que tiraram antes e explica que ela e Saito se dão muito bem. Akane finge estar bem com Marro roubando seu marido e deixa-a jogar suas cartas.
Mas quando sai do quarto, Akane começa a se sentir confusa sobre isso. Enquanto isso, Saito está na banheira quando Maru entra e oferece lavar suas costas. Saito manda ela sair, mas ela o ameaça, dizendo que contará a Akane que ele tentou atacá-la. Sem outra escolha, Saito concorda em deixá-la lavar suas costas. Quando ela entra na banheira, diz a Saito que ele deveria se casar com ela em vez disso, porque ela é do tipo comprometida que o deixaria aplaudi-la sempre que ele quiser. Ela continua persuadindo Saito com todas as coisas que pode oferecer e que Akane não pode, e ele se esforça muito para se controlar. Mais tarde, ele aparece exausto e diz a Akane que Maru está agindo como uma mimada. Akane diz que ela esteve hospitalizada praticamente toda a infância, então a deixa feliz ver sua irmã se divertindo na vida. Quando Saito se deita para dormir, Akane pergunta se ele quer terminar com ela, o que o deixa confuso, pois ele não sabe o que quer. É isso para este vídeo, deixe um like e comente qual anime você quer que abordemos a seguir. Se quiser mais resumos como este, assista a este vídeo aqui. Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.